O filo cordata compreende indivíduos triblásticos, celomados e deuterostômios. Possui circulação fechada, tubo digestório completo, tubo nervoso único, dorsal e oco, fendas faríngeas e cauda pós-anal. Podem apresentar simetria bilateral, crânio e endoesqueleto. Este filo é dividido em 3 subfilos: urocordata, cefalocordata e vertebrata. Os peixes são os vertebrados mais inferiores a possuírem mandíbulas móveis. Todos os peixes respiram através de brânquias. Seu coração apresenta-se formado por 2 cavidades, um atrás e um ventrículo. Como não são capazes de regular sua própria temperatura corporal, ela varia mais ou menos conforme a temperatura do ambiente. Por isso, são denominados animais pecilotermos, ou heterotermos, ou ectotérmicos. Classe Ciclóstomos. Animais de ambiente aquático. O corpo é alongado, cilíndrico. A boca é circular, sem maxilas, e com vários dentes córneos raspadores. Prendem-se externamente a peixes e sugam tecidos e sangue. Exemplo: lampreia. Classe Chondrichthyes. São os peixes cartilaginosos, isso é, de esqueleto formado por cartilagens. Exemplos: tubarões ou arraias. Classe Osteíctes. São os peixes ósseos, no quais maior parte do esqueleto apresenta-se ossificada. Exemplo: lambari, sardinha, dourado, salmão, bagre, tainha, pacu e etc. A importância dos peixes está na nossa alimentação, além de serem importantes na confecção de bolsas e sapatos. Anfíbios. A classe dos anfíbios compreende sapos, rãs, pererecas, salamandras, cobras cegas e etc. A maioria das espécies vive parcialmente na água doce e parcialmente na terra. Embora algumas vivam em terra firme o tempo todo, ainda assim necessitam estar próximas da água ou viver em um ambiente com elevada umidade atmosférica. Isso ocorre por variadas razões, sendo a principal delas sua reprodução. Tanto em termos de estrutura corporal como de modo de vida, os anfíbios situam-se entre os peixes e os répteis, sendo considerados um grupo de transição. Assim, são os primeiros grupos de vertebrados a viver fora da água. Ao longo de sua evolução, adquiriram uma série de adaptações que os capacitam a enfrentar as exigências do novo ambiente. Modificações na estrutura corporal, permitindo a locomoção em terra firme, como, por exemplo, o desenvolvimento de patas em lugar de nadadeiras, substituição das brânquias por pulmões, modificação no aparelho circulatório, a fim de permitir a captação do oxigênio atmosférico através dos pulmões e da pele. Classificação dos anfíbios. Anuros, sem caudas. Exemplos são sapos, rãs e pererecas. Urodelos, com caudas. Exemplos são salamandras. Apodos, sem patas, que são as cobras cegas. A fisiologia dos anfíbios possuem pele fina e permeável. A pele é mantida úmida pela secreção de numerosas glândulas mucosas. A respiração, na fase larval, é aquática. Respiram através de brânquias. Quando adultos, respiram através da pele. Respiração cutânea e por meio de pulmões. Circulação. O coração dos anfíbios é constituído por 3 cavidades. Excreção. Os anfíbios eliminam uma urina diluída e abundante, amônia e ureia. Na maioria das vezes, apresentam fecundação externa e também tem regulamentação térmica. Os anfíbios não são capazes de realizar controle eficiente de sua temperatura corporal. São, portanto, animais pecilotermos. A importância dos anfíbios é que eles são indicadores de poluição e de catástrofes atmosféricas. A classe dos répteis. Os répteis foram o primeiro grupo de animais vertebrados a conquistar definitivamente o ambiente terrestre e seco. Como o nome répteis indica, esses animais se locomovem rastejando sobre a terra. Para isso, apresentam adaptações contra a perda de água e o atrito. Sua pele é seca e revestida por grande quantidade de queratina, uma proteína extremamente resistente. A queratina forma uma série de estruturas córneas, como escamas, placas, garras. Os répteis são representados pelas cobras, pelos lagartos, pelos jacarés, pelas tartarugas. Classificação dos répteis. Ordem: crocodilianos, que são os jacarés, os crocodilos, gavial. Ordem: quelônios, jabutis em terra firme, cagados na água doce e tartarugas marinhas. Ordem: escamados,
lagartos, teluís, calangos, lagartixas, camaleões, cobra de vidro, dragão de Komodo, subordem ofídeos, cobras, serpentes, víboras, najas, jiboias, sucuris. Fisiologia dos répteis. A pele é seca e impermeável. Respiração exclusivamente pulmonar. Circulação. O coração dos répteis é constituído por 4 cavidades. Excreção. Os répteis eliminam ácido úrico como principal produto de seu metabolismo. Reprodução. Sexos separados, fecundação interna e desenvolvimento direto. Regulamentação térmica. Todos os répteis atuais são pecilotermos. Me perdi aqui, desculpe. Vamos tentar. Tá, vamos. Tá. Gente, não. E só hoje vocês vão ver isso. Os répteis que auxiliam no controle de pragas ambientais. As serpentes são grandes predadoras de ratos. Com a diminuição de ratos, aumenta a produtividade de alimentos no campo. Diversos répteis servem como alimento. A caça predatória desses animais é um grande problema ecológico, mas a sua criação permite o abate sem riscos à espécie. O grupo das aves compreende os vertebrados terrestres com corpo coberto de penas e membros anteriores transformados em asas. São animais homeotermos. A capacidade de voar permitem que esses animais ocupem muitos habitats a que outros animais não têm acesso. Em termos evolutivos, as aves desenvolveram-se a partir do ancestral reptiliano. Entre as numerosas ordens que compõem a classe das aves destacam-se passeriformes, exemplos, pássaros como pardal, sabiá e tico-tico. Columbiformes, exemplos, pombos, rolinhas. Falconiformes, exemplos, gaviões, águias. Galiformes, exemplos, galinhas, fazões. Piscitaciformes, exemplos, papagaios, araras. Anseriformes, exemplos, patos, gansos. Pisciformes, exemplos, pica-paus, tucanos. Fisiologia das aves. Pele impermeável. Respiração exclusivamente pulmonar. Circulação. O coração das aves apresenta 4 cavidades. Excreção. Tal como os répteis, as aves excretam ácido úrico. Reprodução. Os sexos são separados com acentuados dimorfismo sexual. Regulação térmica. São animais homeotermos. A importância das aves é polinização e dispersão das sementes. A classe dos mamíferos diferencia-se dos outros vertebrados principalmente pela presença de glândulas mamárias. Daí o nome do grupo, que significa animais portadores de mamas, e pela existência de pelos sobre a superfície do corpo. A fisiologia dos mamíferos. Pele impermeável com grande quantidade de queratina, além de pelos. Há outros anexos epidérmicos constituídos por queratina, como garras, cascos, unhas, placas córneas, escamas córneas e cornos. Na pele encontram-se numerosas glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. Respiração através de pulmões. Circulação. O coração dos mamíferos, tal como o das aves, é formado por 4 cavidades. Excreção. Os mamíferos eliminam ureia como principal produto de excreção. Reprodução. Os sexos são separados com acentuado dimorfismo sexual. Apresentam fecundação interna e de desenvolvimento direto. Regulação térmica. Assim como as aves, os mamíferos são animais homeotermos. Os marsupilais são os cangurus, o coala, o diabo da Tasmânia e o wombat. A maioria dos atuais mamíferos pertence ao grupo dos placentais, isto é, mamíferos que possuem placenta. As principais ordens de mamíferos placentais: insetívoros, toupeira, mussaranho, ouriço. Roedores: camundongo, rato, castor, porco-espinho e esquilo. Lagomorfos: coelhos e lebre. Perissodáctilos: cavalo, zebra, anta e rinoceronte. Artiodáctilos: boi, ovelha, cabras, camelos e veado. Proboscídeos: elefantes. Carnívoros: cão, lobo, gato, leão, tigre, urso e foca. Cetáceos: baleias, golfinhos e botos. Sirênios: peixe-boi, manati e dugongo. Desdentados: tamanduá, tatu e preguiça. Quirópteros: morcegos. Primatas: lêmur, tárcio, macacos e orangotango. A importância econômica é a criação de rebanhos comerciais.
e a importância ecológica e a participação da cadeia trófica, como consumidores secundários, terciários e quaternários.